Pai do Senhor para a igreja. Amém, queridos. Glória a Deus. O culto onde nós vemos que a presença do Senhor ela é real no nosso meio. Eu sinto o peso da responsabilidade de ministrar a palavra e vejo na minha retaguarda homens preparados, gabaritados, que poderiam ministrar nessa noite. E não é fácil, mas é um culto onde o Senhor, Ele moveu o coração de algumas pessoas nessa noite para estar nesse lugar, porque hoje Deus marcou esse dia para que você pudesse estar aqui. Deus, Ele trabalha muito na nossa consciência, para que haja uma mudança e possamos entender o propósito que Ele tem conosco na terra, ao longo da nossa passagem aqui na terra. E o culto, ele é cristocêntrico. Quando eu falo que ele é cristocêntrico, ele é um culto que nós adoramos ao Senhor Jesus. Jesus, uma certa feita, ensinando aos seus discípulos, capítulo 14 de João, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Eu sei que vocês estão ligados e atentos, e ao longo desses meses para trás, Deus tem ministrado sobre a vida do pastor, daqueles que têm tido a oportunidade aqui, e a igreja tem percebido isso, tem visto quanto o Senhor tem falado, tem manifestado a sua graça, o seu favor. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Glória a Deus. É muito importante cada um de nós entender para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. Isso é importante. E tem um texto, amado, que esse texto ele ficou muito gravado na minha mente. Hebreus capítulo 9, verso 27, quando fala assim, ao homem está ordenado uma vez só morrer, vindo depois disso o juízo. Por que Deus, Ele nos pega em certos textos e nos faz a gente pensar? Porque a gente não pode brincar, não. Não pode brincar. Assim como Deus te dá o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, se qualquer um de nós aqui vacilar, nós perdemos. Eu já aconselhei homens, pregadores, de multidão: olha, rapaz, não faz isso não, toma cuidado. Mas não ouviu, caiu. Por quê? Nós precisamos estar atentos e amar o Senhor. Quando você ama o Senhor, você guarda a palavra no coração, assim como Davi, depois de ter pecado, ele falou assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Porque a salvação em Cristo Jesus, ela te dá alegria.
ela te dá alegria, ela te faz feliz. Eu disse domingo passado aqui que a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Você pode estar até num dia cansado, abatido, mas por dentro você está alegre em Cristo Jesus. E vamos lá para frente, amados. A salvação é um dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, Ele te chamou, te justificou, e Ele precisa que você busque a Ele de todo o seu coração. Busque um relacionamento com o Senhor, busque a presença do Senhor. Você está na casa de Deus, você tem a oportunidade de ouvir o conselho da parte de Deus. Olha só como que nós temos, amado, vocês compararem dois tipos de pessoas na Bíblia, que a Bíblia nos ensina. Olha só, Jesus foi abordado por um jovem. A Bíblia fala sobre esse jovem rico, e ele chega até Jesus e fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim: bom é Deus. Conhece os mandamentos? Ele fala assim: tenho observado desde a minha mocidade. Olha, então faz o seguinte: vai, vende tudo que tu tens e reparte com os pobres e vem aqui. E aí a Bíblia diz que ele entristeceu e foi embora. O que eu quero dizer para você aqui é a abordagem. É a abordagem quando você aborda Deus. A intenção do coração que nós abordamos a Deus. Qual que é a intenção sua de estar aqui nesta noite? Você veio adorar a Deus? Você veio porque a igreja ela tem um instrumental bacana, um louvor? Você veio porque alguém prega? Ou você veio buscar a presença de Deus, a graça de Deus? E você tem uma outra pessoa, cobrador de imposto, que ele de longe, quando viu Jesus, subiu numa figueira brava, e ele desejava ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. E aí Jesus, vendo aquilo, amados, no seu coração, vendo aquele desejo dele no coração, Jesus aborda ele e fala assim: Zaqueu, vem, porque hoje veio salvação a esta casa. Você está vendo que nós temos duas diferenças aí? Duas pessoas, uma desejou ver Jesus, amar Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. Outro chegou todo cheio: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já bateu nele onde o coração dele estava: a riqueza, os bens materiais. E Jesus, ele fala bem claro nisso, amados: aquele que me segue, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não aborrecer mãe, pai, mulher, filhos e até você mesmo por amor de mim, não é digno de mim. Por que Jesus está falando isso? Porque eu tenho que negar a mim mesmo. Aquele que não nega a si mesmo, as suas paixões, os seus desejos, aquilo que afasta você de Deus, você não é digno de Deus. Eu tive que deixar as minhas paixões para me seguir Jesus. Eu tive que abrir mão de tudo. Eu já contei isso aqui, amados. Eu lembro hoje que eu estava lendo a palavra. Muitos aqui nem eram nascidos. Na década de 97, mais ou menos, eu trabalhava em uma oficina de caminhão. Aí ali trabalhava um irmão ali, um crente ali. Aí ele, no horário de almoço, ele me evangelizou.
E ele me disse um versículo da palavra, e aquilo ficou gravado no meu coração. Ele falou aquilo, acho que uma vez para mim, e ele entrou, e eu não esqueci mais. E a palavra é ela: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Por que eu quero dizer isso? Que você é um dinamite na mão de Deus. Você, quando começa a ler Bíblia, orar, consagrar sua vida, você se torna um dinamite. Deus começa a te usar de uma forma que você vai ganhar almas para o reino dele, que você vai impactar uma cidade, e você não tem ideia do poder, da autoridade que é outorgado a você. Quer ver isso? Mateus capítulo 10, quando Jesus chama os seus discípulos, e ele fala assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Isso foi dado aos discípulos, e é dado também à igreja hoje. A igreja de Jesus, ela tem essa autoridade. Talvez você olha para o pastor e deseja assim: nossa, eu queria ter pelo menos 10% daquilo que o pastor tem. Oh, irmãos, isso demora anos. Eu conheci esse homem em 2013, e quando eu olhei para ele, eu já vi que ele tinha um chamado. E a gente ia nos montes e tal, e orava e tal, subia monte, e debaixo de água. A irmã Zilda ia também, algumas irmãs aqui, e Deus falava lá no monte, na vida dele, falava que tinha uma obra na vida dele, testificava no coração que tinha uma obra na vida dele. E ele, aquele jovem animado, que saía lá de Vespasiano, 25 quilômetros, e a gente ia ali por Urubu orar. 2016, 2015, e todo esse processo, Deus testificando, e você passa nas lutas, as tribulações, e vou sair daqui, não dá mais e tal, e Deus vai testificando, usando os profetas e testificando sobre a vida dele, sobre a obra que Deus tinha na vida dele. É dessa forma na sua vida, irmãos. Todos nós temos um chamado, mas é necessário você ficar na posição. Se não ficar na posição, Deus não tem compromisso. Se você ficar na posição, Deus tem compromisso. Existem coisas que nós só adquirimos a longo prazo. Uma comunhão com Deus é a longo prazo. Uma vida financeira é a longo prazo. Um bom relacionamento com Deus é a longo prazo. O perdão de Deus é instantâneo. Está vendo? Olha o ladrão na cruz, o outro escarnecendo Jesus. Uai, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva você e nós também. E o outro olha para ele e fala assim: rapaz, você não teme a Deus? Esse aí não fez nada, nós que merecemos. E ele usa uma palavrinha, irmãos. Olha só: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Está vendo, irmãos? É a abordagem. Com Deus você tem que saber abordar Deus. Não adianta chegar todo tupetudo, Deus e tal. A gente, com mais de 20 anos dentro de igreja, irmãos, a gente consegue fazer uma leitura em todo tipo de pessoas. Religioso,
E o tipo mais complicado que tem dentro de igreja é religioso. Eu, no início da minha fé, a gente, quando não começa a aprender assim, as coisas, a gente vai. No início a gente é religioso, mas depois Jesus vai começando, pega você, começa a moer você. Começa a moer. E fala assim: olha, você tem que saber relacionar com todo mundo. Você tem que saber lidar com todo mundo. Você tem que ter paciência com todo mundo. Porque a igreja é uma reunião de pessoas aqui que todo mundo pensa diferente. E não adianta eu congregar em casa. Não adianta. Em casa é tranquilinho. Eu posso ligar no YouTube lá e assistir o culto de lá. Mas aqui você tem um estreitamento de relacionamento. Você socializa. Você começa a entender os irmãos. Você começa a entender que muitos precisam de um cuidado, outros não. E quando eu sou religioso, eu não tenho misericórdia. Eu começo a acusar. Eu começo a olhar. Eu não procuro ajudar. Eu começo a pontuar, achar alguma falha. Quando Jesus começa a morar no seu coração e te tratar, começa a acontecer aquilo que Paulo falou acerca de Jesus: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A emoção, amados, de tanto de chorar quanto de alegria, nós choramos aqui dentro da igreja, mas choramos pela presença de Deus. Eu sou menos que choro aqui, mas eu choro mais por dentro, sabe? Talvez é o meu jeitão assim. As mulheres têm mais sensibilidade de chorar, de sentir a Deus. Falando nisso, o nosso pastor aqui, no início, quando ele começou a pregar aqui, irmãos, era 5 minutos. E era 5 minutos chorando. E aí ele saía lá fora, o irmão falou assim: irmão, me ajuda aí. Você prega 5 minutos chorando. Mas era o jeito dele, amados. E cada um de vocês tem um jeito diante de Deus. E como é bom sentir a presença de Deus nessa noite. E hoje é uma noite de salvação. Deus te trouxe aqui para manifestar a graça dele na sua vida. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele chama você: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Glória a Deus. E depois que você vem, Ele escreve o seu nome no livro da vida. E Ele fala assim: ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Agora você passa a ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Não adianta, irmãos, o mundo te rotular. Aceitou Jesus, confessou diante dos homens. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, e o livro da vida é escrito o seu nome. É escrito o seu nome. É por isso que lá em Apocalipse, João escreve falando assim: olha, toma cuidado para que ninguém roube a tua coroa, porque se alguém roubar a tua coroa, seu nome sai do livro da vida. Ninguém roube a tua coroa. E quem é esse ninguém? O nosso adversário, ele sabe o seu histórico, sabe o seu passado.
a sua linha do tempo. Tudo que você acessa, tudo que você externa, o seu histórico, tudo Ele sabe. Tudo aquilo que você externou, o seu sentimento, as suas emoções, tudo aquilo que você tem uma recaída, Ele sabe. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando Jesus Ele te dá o Espírito Santo, Ele te fortalece. Você começa a andar, você começa a marchar. Porque triste é um homem longe de Deus, amados. Porque a Bíblia diz que há um vazio existencial na vida daquele que não tem Jesus. Existem pessoas que ainda não assumiram um compromisso com Jesus, que nós conhecemos, que aparentemente são pessoas boas, que não fazem mal para ninguém, mas dentro dela existe um vazio existencial que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, verso 43, Jesus falando acerca disso, falou assim: olha, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando onde possa repousar. Jesus ele conta esse texto para dizer daquela pessoa que recebeu a graça de Deus, recebeu o Espírito Santo, ele foi renovado, ele nasceu de novo, e aquele espírito imundo sai dele, e ele fica buscando repouso. E Jesus começa a falar assim, e ele fala assim: eu vou voltar para lá. E quando ele volta para casa, ele acha a casa vazia, adornada, limpa, varrida, toda bonita, e traz consigo mais 7. E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Assim será essa geração. Nós precisamos entender como o inimigo ele ataca. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Se você não souber como que o inimigo te ataca, você precisa saber qual que é a manifestação espiritual. Porque quando o Espírito Santo entra na pessoa, ele convence ela do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começa a trazer em você alegria, certeza, tranquilidade, convicção. Você recebe algo que aquela preocupação terrível não tem mais. É por isso que Paulo fala que vós sois templo e morada do Espírito Santo. E Deus, Ele está falando com você nessa noite, para que você saia daqui nesta noite sabendo que Deus Ele marcou esse dia, Deus Ele te chamou, Deus Ele tem um chamado na sua vida, e esse chamado de Deus na sua vida, para salvação, para um bom relacionamento, para propósito na vida sua, para uma vocação geral, ou para uma vocação específica, isso tem que ser tomado à força. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, e todo homem emprega força para entrar nele. E é o caminho para terminar. Glória a Deus. Não é da vontade de Deus que você vive sofrendo, angustiado, sem saber para onde ir. Não é da vontade de Deus.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista Davi, ele disse: glória a Deus. E o Senhor Jesus, numa palavra, ele convida você, Apocalipse capítulo 3, 20, ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Olha só, ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e cearei com ele e ele comigo. A porta é o acesso, quem dá é você. Nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida. Nós precisamos assumir um relacionamento com Deus. Não é tempo mais de perder tempo, amados. Não é. Não é tempo mais. Deus, ele tem pressa na sua vida. Esse ano de 2026 fez 20 anos que eu mudei de São Paulo para Minas Gerais. E quando eu aceitei Jesus no final do ano 2000, e eu peguei firme no final, no início de 2001, e eu agarrava nos cultos, todo culto, pá. E um pregador no meio do culto falou assim: e aí, jovem, você aí, você é um dos que Deus vai te levar para o campo. Prepara as malas. Passou anos, uns 4 anos, 5. Foi 5 anos. E aí surge a oportunidade da gente vir a trabalho para Minas Gerais. E o papai aqui tinha 5 filhos, pequenininhos, 2 anos e meio. O maiorzinho tinha uns 8. E aí eu falei assim: e aí, Lu, vamos embora? Bora. Pai, mãe. E a mãe dela fala assim: você é uma ingrata. E nós viemos, amados. Entramos dentro do carrão e zup para cá. Morei muitos anos aqui na Caio Martins. Auxiliamos o pastor Cláudio aqui na associação onde foi a igreja por alguns anos. Depois inaugurou aqui. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu estava, irmãos, nas vigílias lá, e eu com aquela preocupação: oh Jesus, Senhor, me dá condição, 5 meninos, eu preciso melhorar o meu ordenado, Senhor. Como é que eu vou criar esses meninos? E aquela preocupação, e Deus usa a irmã e fala assim: olha, Deus está dizendo aqui que Ele vai cuidar. Não preocupa não, tá? Ele vai te dar condição, tá? Porque aquele que assume o compromisso com Jesus, o Senhor, Ele assume com você. É o que Jesus falou: aquele que me honrar será honrado pelo meu Pai. E você vai sair daqui nessa noite diferente, tá? Aquele que me honrar será honrado pelo meu Pai. Glória a Deus. Eu passo para o pastor agora. E eu termino. Amém, queridos?